alguém que nos pede aí para comentar sobre o espírito simulado que se fala, ou do qual se fala na Pistis Sophia. Efetivamente, bem interessante essa questão do espírito simulado. O livro Pistis Sophia, o Cristo Senhor Jesus explicando isso a Maria Madalena, ele diz que quando uma criança nasce, ou quando nasce um ser humano, tudo é pequeno. Vale dizer, o poder ou a força está dentro dessa criatura, a alma que está dentro desta criatura, e existe um elemento que no capítulo 111 do Pistis Sophia fala do espírito simulado. É interessante essa expressão usada naquele tempo, espírito simulado. O mestre Samael fala que o ego, a personalidade, no seu conjunto, formam a falsa consciência. Então, esse espírito simulado, ele bem representa os nossos aspectos obscuros. Porque ele simula ser um espírito, mas ele está atrelado, está amarrado à alma. Particularmente entendo que esse espírito simulado, que acompanha a alma e o poder imanente de cada criatura, acompanha, repito, desde que nasce, e podemos dizer hoje, nessa noite, em cada um dos retornos, porque isso está claro nesse capítulo do Pistis Sophia, repito que é o capítulo 111, para aqueles que querem estudar ou rever isso no livro Pistis Sophia, que, aliás, é um dos livros que nós recomendamos hoje, né? Pistis Sophia, essa edição que traduzimos, publicamos, em capa dura, edição de luxo, contém as explicações do Cristo Jesus sobre essas questões do ego. Claro que ele não usa a palavra ego. Aqui nós estamos falando da expressão espírito simulado, que acompanha a alma, nasce com a alma. E é esse mesmo espírito simulado que acusa a alma quando chegam os processos de pós-morte. Enfim. Somente no dia em que nos livrarmos do espírito simulado, somente no dia em que nos livrarmos desses personagens que nós mesmos criamos, é que poderemos então passar pelas distintas esferas, eões ou regiões da árvore da vida. E então dar aos arcontes as palavras de passe que nos liberarão do karma dessas esferas. Esse espírito simulado, ele se alimenta daquilo que nós fazemos no dia a dia e também daquilo que nós comemos no dia a dia. Porque nós sabemos que certos alimentos, eles são densos ou nos levam à densidade, a ter uma vibração pesada. Aqueles que ingerem álcool, comidas pesadas, tendem a sentir sonolência, ou se sente com sono mesmo. O que é isso? Temos que estudar, descobrir, verificar, comprovar, compreender. E uma vez que tenhamos compreendido, teremos o discernimento, então, necessário para não seguir repetindo esse hábito que é se alimentar com alimentos pesados, que certamente vai fortalecer o espírito simulado. Uma outra obra que também recomendamos como um reforço para este tema é um livro que ele é não tanto apreciado, talvez, né, que é A Conversão de Beelzebub ou A Revolução de Beelzebub. Se trata da história da transformação daquele que foi príncipe dos demônios e que se tornou anjo. Ou seja, deixou de seguir ou de ser diabo e se tornou agora um adepto que está trilhando o caminho da luz, ou o caminho de volta. Aqui nesse livro o mestre fala das rondas anteriores, de manvantras anteriores, e de como as almas humanas se aprisionaram, se deixaram levar
pelas armadilhas da existência, da vida física, enfim. Há muitas informações valiosas que ajudarão a compreender muitos aspectos disso que nós falamos aqui hoje